Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Esther, capítulos 1 a 3. A narrativa bíblica não é um conto de fadas. A Bíblia não é uma história romântica, onde as atitudes dos protagonistas são sempre perfeitas ou seus erros são relativizados e desprezados. Na verdade, a todo momento a narrativa bíblica nos convida a questionarmos a atitude dos protagonistas, bem como também os seus pressupostos, aquilo que os levou a agirem daquela forma. E essa informação é muito importante para o livro de Esther. O que nós vemos nessa história é a mão de Deus conduzindo o seu povo e guardando o seu povo, apesar dos pecados que são destacados, por mais que a gente não note, no começo da narrativa. O livro começa com uma contextualização. As histórias aconteceram nos dias de Assuero, aquele que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naquele tempo, Assuero decidiu fazer um grande banquete, reuniu todos os oficiais e servidores e deu uma grande festa. Pouco tempo depois, ele abriu esse banquete para todo o povo, tanto os maiores como para os menores. E durante 7 dias houve um banquete no jardim do Palácio Real. Havia muita riqueza, bebidas sem restrições, e no 7º dia Assuero deu ordem para que trouxessem a sua esposa, a rainha Vasti, para que estivesse diante de todo o povo e todos pudessem contemplar a sua beleza. Vasti se recusou a isso. Por isso, Assuero percebeu que toda aquela riqueza e poder não lhe fazia um homem totalmente feliz, pois a sua própria esposa, a rainha, não lhe obedecia nem o honrava publicamente. Por isso, Assuero tomou uma medida, pediu conselho para que falassem o que deveria ser feito com aquela rainha. Assim, os homens, os seus conselheiros, os príncipes, decidiram que Assuero deveria expulsá-la de sua presença e dar uma ordem a todo o povo de que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Após a expulsão da rainha Vasti, era necessário que houvesse uma outra rainha em seu lugar. Assim, o capítulo 2 narra a busca do rei Assuero por uma nova rainha. Ele dá ordem para que em todo o território do Império Persa fossem buscadas mulheres virgens que pudessem assim estar em sua presença para serem avaliadas e decidir então qual seria a rainha que ocuparia o seu lado no trono. É nesse contexto que somos apresentados a Mordecai e a sua prima, a filha de seu tio, Esther, cujo nome também era Hadassa. Essa era uma jovem bonita e muito formosa, conforme o texto. E ela também foi levada à presença de Assuero para concorrer a esse cargo importante. Porém, Mordecai havia dado uma ordem muito clara a Esther, que ela não revelasse qual era o seu povo nem a sua parentela. Esther cumpriu todo o processo, se embelezou e esteve diante do rei, do período da tarde até a manhã seguinte. E assim foi aprovada. Ela venceu as concorrentes e recebeu a coroa sobre a sua cabeça. Lembrando que Esther não havia declarado a sua linhagem e nem o seu povo, como Mordecai havia instruído. Nesse meio tempo surge uma conspiração contra o rei. Bigtã e Teres, homens que serviam no corpo da guarda, eunucos do rei, se indignaram contra o rei e planejaram matá-lo. Esse plano chegou aos ouvidos de Mordecai, que então revelou o plano a Esther e Esther disse ao rei. E após a investigação foi comprovado que eles eram conspiradores e foram mortos, pendurados numa forca. Isso foi registrado no livro das crônicas diante do rei. O capítulo 3 introduz então o problema principal da narrativa. Mordecai passa a ser odiado por Amã. O Senhor engrandece a Amã, o Agagita ou Agagita, e lhe dá um cargo de posição muito elevada e faz com que todos os oficiais que estavam diante dele se curvem diante dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Isso trouxe ódio de Amã por Mordecai, e esse ódio se expandiu até mesmo ao seu povo. O desejo de Amã era matar todos os judeus, todos aqueles que faziam parte do povo de Mordecai. E com isso ele conseguiu também levar o rei, de forma ardilosa, a pecar, a planejar a morte dos judeus. E assim marcou um dia para que isso fosse finalmente realizado.
as cartas foram mandadas a todo o território para que naquele dia todos os judeus fossem mortos. O livro de Esther foi escrito para mostrar a providência de Deus ao cuidar do seu povo durante o exílio. Mesmo quando não havia sinais visíveis da aliança, quando o nome de Deus não é mencionado no livro, quando Esther e Mordecai abandonam a identidade do povo de Deus, ainda assim, Deus continua cuidando do seu povo e conduzindo toda a história. Esther, capítulo 1 a 13, introduz o conflito central, a ameaça para o povo judeu. Mas já começa a mostrar também como Deus estava operando nos bastidores. Apesar da ausência de elementos que mostrem essa religiosidade ou obediência à lei de Deus, apesar de tudo isso, o Senhor continua cuidando do seu povo e dirigindo. A mensagem para os primeiros leitores era clara. Mesmo no exílio, e mesmo quando os líderes não são modelos de piedade, o Senhor continua preservando o seu povo e cumprindo seus propósitos eternos. O conflito entre Mordecai, um benjamita, e Amã, o agagita, mostra justamente um conflito que se estende desde o princípio da história bíblica. Desde a queda, há uma ameaça à descendência da mulher. Agora, novamente, Amã se levanta como aquele que tenta esmagar a cabeça do filho da mulher. A luta entre a semente da serpente e a semente da mulher continua, e há uma ameaça para que Satanás impeça a chegada do Messias, a chegada daquele que salvaria o homem do seu pecado. Por isso, o conflito, no fim das contas, não é apenas entre Mordecai e Amã, mas sim entre Satanás e Cristo, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Também podemos contemplar a Cristo no contraste com Esther. Cristo, ao contrário de Esther, nunca comprometeu sua identidade. Ele não se assimilou ao mundo, mas se manteve fiel, mesmo ao custo de sua vida. O que devemos lembrar nessa história é que a providência de Deus está ativa mesmo quando tudo parece indicar que Deus nos abandonou. Apesar do exílio, o povo judeu deveria se lembrar que Deus estava trabalhando na história. Mesmo quando a mão dele não parecia tão presente, o Senhor continuava conduzindo a história. E assim também deve ser conosco. Devemos reconhecer que mesmo quando tudo parece fora do lugar, desajustado, quando parece que Deus não se importa conosco, Ele continua conduzindo a nossa história. Devemos saber que Deus usa meios e pessoas que são imperfeitas para cumprir seus propósitos. Lembrando que isso não justifica o pecado. Nós temos um dever, o dever de andarmos em fidelidade ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos complicados. Devemos viver de forma santa, não fazendo o nosso pecado uma desculpa de que o propósito de Deus será cumprido de qualquer forma, mas reconhecendo que Deus age mesmo quando pecamos, mas que devemos viver em santidade, pois é isso que agrada ao Senhor.